Boa noite a todos. Havendo quórum regimental de vereadores presentes, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do exercício 2014. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Do expediente, votação da ata. Ata em discussão única. Em votação única. Quem for pela sua aprovação permaneça como estão. Quem for contra, a favor de se levantar. Ata aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Não, né? Está no projeto, no corpo do projeto já tem? Passamos para a leitura da matéria do expediente e votação. Expediente de vereadores. Requerimento número 009/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que encaminhe expediente ao excelentíssimo prefeito municipal e este informe a esta Casa de Leis quais foram os servidores municipais que fizeram parte da comissão de licitação para aquisição de pneus no exercício 2013. Justificativa. Justifica-se o requerimento, primeiramente na medida em que compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014. João Martim Jurno, Andrei Aparecido Garbulho. Requerimento número 9/2014, em discussão única. Em votação única. Quem for pela sua aprovação, permaneça como estão. Quem for contra, a favor de se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Requerimento número 010/2014.
Requeiro à mesa, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que encaminhe expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, e este informa a esta Casa de Leis quais as empresas vencedoras da licitação para aquisição de pneus no exercício de 2014, discriminando os itens a serem adquiridos de cada empresa vencedora, e sobre a necessidade de licitar novamente pneus de ar 175, 70 e 13 para o exercício de 2014. Justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista a quantidade adquirida no exercício anterior do referido pneu já ter sido motivo da abertura de sindicância para apurar supostas irregularidades, sendo que a quantidade daria para suprir as necessidades da frota e manter o estoque aos exercícios posteriores. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014, André Aparecido Garbulho e João Martins Júnior, vereadores. Requerimento número 10 de 2014, em discussão única. Em votação única. Quem for pela sua aprovação permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Agora. Requerimento número 011/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, após ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que encaminhe expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, e este informa a esta Casa de Leis qual a quantidade de pneus de aro 175, 70, 13 que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista nos exercícios de 2011 e 2012 e quais as empresas fornecedoras. Justificativa. Justifica-se o requerimento, tendo em vista resposta de requerimento onde a Prefeitura afirma que a quantidade de pneus licitados para o exercício 2013 foi baseada em média de exercícios anteriores. Além do mais, compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo Local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014. João Martins Júnior, André Aparecido Garbulho. Requerimento número 11 de 2014, em discussão única. Gostaria de esclarecer sobre os requerimentos que estão entrando aí sobre a aquisição de pneus. Isso aí vai servir para que nós, vereadores, amanhã, após a comissão administrativa entregar o final do laudo aí, a gente possa ter uma base do que foi gastado nos anos anteriores e também saber também as pessoas que fizeram parte da comissão certinho, que fique registrado certinho em documentos. Continue a discussão. Em votação única. Quem for pela sua aprovação, permaneça como estão. Quem for contra, a favor, se levantar. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Requerimento número 012/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando resposta do Poder Executivo de Cabralha Paulista referente ao pedido de averiguação de comerciantes do município, onde no parágrafo 2º a Prefeitura afirma: foi criada uma comissão para conferir, verificar e constatar se os produtos oferecidos encontram-se de acordo com o exigido no edital. Portanto, requeiro à mesa, depois de ouvido o soberano plenário na forma regimental, que encaminhe expediente ao excelentíssimo prefeito municipal e este informe a esta Casa de Leis, através de qual documento oficial esta comissão fora criada, as quais os servidores públicos que compõem.
Justificativa. Justifica o requerimento, tendo em vista que já houve indicação de minha autoria, pedindo a criação da referida comissão, a fim de dar maior transparência ao certame. Além do mais, compete à Câmara Municipal, através de seus membros, fiscalizar os atos administrativos do Poder Executivo local, consoante reza o artigo 31 da Constituição Federal. Cabralha Paulista, 5 de maio de 2014, Andrei Aparecido Garbulho, vereador. Requerimento número 12 de 2014, em discussão única. Eu aqui gostaria de relembrar que já foi feita uma indicação aqui de minha autoria, pedindo que se fosse criada uma comissão para a conferência de merenda escolar. Esse tema é um tema bastante, no caso, importante, se não um dos mais importantes dentro de uma administração. E eu acho que este requerimento, já que em resposta a questionamento de comerciantes, o Poder Executivo, ele diz que foi criada uma comissão para conferir, verificar, constatar se os produtos oferecidos encontram-se de acordo com o exigido no edital. Está aqui no caso escrito, e inclusive assinado pelo Poder Executivo. Eu acho que por causa de transparência, eu acho que a gente tem que saber quais os membros que fazem parte desta comissão, para que assim a gente possa fiscalizar. Gostaria de dizer que tem aí um requerimento, não vou afirmar não, mas eu acredito que ele já venceu o prazo de resposta sobre uma indagação feita a nutricionista de quantos quilos de carne bovina é consumida mensalmente na escola. Então, eu vejo este requerimento de grande, no caso, importância para que a gente tenha o poder da fiscalização desse tema que está bastante comentado na cidade, senhor presidente. A discussão. Aqui, esse... Assim mesmo. Depois aqui não estava falando, ué. Alô? Alô? Eu acho que esse requerimento, ele é de suma importância, saber quem são as pessoas que vão mexer com esse tipo de material, né, que muito se falou em merenda escolar, e também, assim, eu acho que não só essa comissão que foi criada, mas acho que todos os vereadores têm que procurar saber o tipo do material que eles estão fornecendo, porque eu acho assim, na hora deles brigarem entre eles, tudo bem, é um direito de cada um defender o seu pão, né, a venda do seu pão, mas eu tenho ouvido falar e tenho constatado, não só ouvido falar, mas constatado material entregue de péssima qualidade. Então, até eu tive, esses dias atrás eu tive na cozinha, onde pude conversar com uma das cozinheiras lá, e detergente, vamos falar assim, né, detergente que uma pessoa ganhou aí da licitação, as mulheres começaram a trabalhar lá e
começou a descascar a mão toda, produto químico. Então, eu acho assim, esse requerimento é de suma importância, sim, saber quem faz parte da comissão, mas também a gente tem que começar a averiguar o material que está sendo entregue. Eu acho que tem alguns comerciantes que não estão obedecendo aí o que tá na licitação. Continua a discussão. Eu aqui gostaria de deixar bem transparente que desde o início da minha legislatura aqui, eu coloquei que eu, sendo um comerciante, mas até então que eu esteja aqui ocupando cadeira dentro desta casa, eu não iria participar de licitação e não venderia uma agulha nem para a prefeitura e nem para entidades por ela subvencionadas. Então, eu gostaria de até dizer assim, porque vamos supor alguém que está nos assistindo aí, né? Ele pode achar que eu, por ser comerciante, eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Então, que fica registrado isso aí. Mas sobre isso daí, eu acho que na hora que é feita a licitação, no seu edital, deve constar lá detergente de primeira qualidade, papel higiênico de primeira qualidade. Às vezes a pessoa cota lá, um exemplo aqui, papel higiênico somente. Então, para ganhar, o cara vai jogar aquilo que tem de pior e mais barato. Então, precisa ver a falha em que setor está e que seja corrigido. Continua a discussão. Alô? Boa noite a todos. Bom, eu já iria falar isso que o Drey falou. Vou complementar. Para que haja um material de boa qualidade para ser entregue numa merenda escolar, numa garagem, numa prefeitura, tem que constar em licitação. Senão, o comerciante ele fica livre para entregar o que ele quiser. Então, tem que ver bem o que consta na licitação primeiro, para depois cobrar do comerciante. Não estou defendendo ninguém, não estou puxando sardinha de ninguém. Só acho que a licitação ela deveria ser um pouco mais elaborada, específica nos itens para ser entregue. Continua a discussão. Bom, eu tenho exemplo aí, já ouvi comerciante falar o seguinte: pediram para trocar café, eu não vou trocar café de jeito nenhum, porque eu ganhei a licitação do café e não me falaram que café que era para ser entregue. Então, se ele bater o pé mesmo, ele tem direito a entregar o café que ele quiser. Por isso que tem que ser especificado. Requerimento número 12 de 2014, em votação única. Quem for pela sua aprovação, permaneça como estão. Quem for contra, por favor, se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Indicação número 034/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente da instalação de para-raios nas seguintes localidades: Unidade de Referência do Programa de Saúde da Família Cleide Maria Baragatti Cassini, PSF, Unidade Básica de Saúde, Escola Professora Maria de Jesus Pereira Camponês, EMEI, e Escola Municipal Professor Ivanico Tobias Pimentel Maranhão, EMEF. Justificativa. O pedido é necessário, considerando que tais órgãos públicos, que são de grande movimentação entre crianças e adultos, ainda não possuem referido benefício, que é suma importância. Diante do exposto, espero de Vossa Excelência medidas que se fizerem necessárias para a execução do serviço.
Cabral Paulista, 24 de abril de 2014. Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora. Indicação número 035/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor responsável e estude a possibilidade da instalação de um ponto de ônibus no núcleo habitacional Antônio Orlato Madrigal 1, próximo ao Trevo. Justificativa. Foi pensado na segurança de nossos munícipes que residem nos bairros Orlato Madrigal 1 e 2, que hoje se encontram na necessidade de atravessar a rodovia com a finalidade de pegar o ônibus da Rio, tanto no sentido do Duartina e Bauru, pois sabedores somos que o risco de atravessar a rodovia é constante, e aproveitamento que o ônibus da referida empresa utiliza o próprio trevo para a entrada do município. Pode aproveitar o ponto de ônibus, ora indico. Cabral Paulista, 24 de abril de 2014, João Martins Júnior, vereador. Indicação número 036/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade dentro da lei de dar isenção de impostos para empresas que queiram se instalar em nosso município. Justificativa. Considerando hoje a necessidade que nosso município vem tendo com a falta de emprego, creio que com a isenção de impostos seria um modo de atrair mais empresas, gerando mais empregos e rendas ao município. Considerando ainda que vários municípios adotaram essa isenção e vem dando resultado. Além disso, nossa cidade encontra-se em um ponto privilegiado onde temos acesso a várias rodovias. Cabral Paulista, 24 de abril de 2014. João Martins Júnior, vereador. Indicação número 037/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que busque recursos junto ao governo estadual ou federal com a finalidade da construção de uma ciclovia em nosso município, dando início no primeiro trevo até o final da rua do Distrito Industrial 2. Justificativa. A ciclovia é de uma suma importância, levando em consideração que os trabalhadores fazem um uso constante nesse trecho, visto que a localidade em questão tem tráfego de veículos intenso, e eles correm o risco de serem atropelados, como já ocorrerá. Considerando ainda que a ciclovia é um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando bicicleta, e pensando na segurança dos mesmos, foi o motivo da apresentação ao Executivo do pedido em questão. Sabemos também que a ciclovia oferece uma alternativa de lazer, incentivando nossos munícipes ao hábito saudável de praticar atividades físicas, podendo utilizá-la sempre que quiser. Cabral Paulista, 28 de abril de 2014, Antônio Marcos dos Santos, vereador. Indicação número 038/2014. A vereadora que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas do regimento interno desta egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Odemir Ortiz de Camargo, digníssimo prefeito municipal, indicando que o Poder Executivo Municipal realize a urbanização do Rio Alambari com construção de área de lazer. Justificativa. A urbanização do Rio Alambari, localizado na entrada da cidade, nas margens da rodovia SP-293, refletirá o desejo da população local, pois a obra será um marco histórico para a cidade. Além de permitir o saneamento do rio, haverá mudança na estrutura urbana, criação de áreas de lazer cultural e esportivo, e abrirá possibilidades de investimento em loteamento residencial. Na obra de urbanização, para estipularmos frequência diária de pessoas, deverão ser instalados vários equipamentos de ginástica e playground infantil, bem como a implantação de paisagismo, quiosques, quadra esportiva de areia e grama, mirante, calçamento, iluminação, instalações telefônicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias e pavimentação da estrada de acesso ao lago. A urbanização do lago vai beneficiar todo o município que, após a realização das obras, terá um novo espaço de lazer e turismo. Além de ser um projeto estruturalmente, a obra vai modificar o perfil urbano e trará uma melhoria fantástica na infraestrutura da cidade,
pois seu objetivo principal é preservar o espelho d'água e proporcionar alternativas de lazer, práticas esportivas, atrativo turístico e criação de um espaço de mobilização urbana e de bem-estar da comunidade. Tudo isso, além de embelezar significativamente a cidade, também irá trazer o crescimento e melhoria de vidas dos moradores. Portanto, diante do exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências que se fizerem necessárias do Poder Executivo Municipal. Cabralha Paulista, 5 de maio de 2014. Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora. Indicação número 039/2014. Indicamos, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que busque recurso financeiro para a construção de uma praça no núcleo habitacional Antônio Orlato Madrigal 2, mais precisamente ao lado da casa número 61 da rua Carlos Teixeira. Justificativa. Justifica-se a indicação tendo em vista a reivindicação de alguns moradores daquela localidade, onde nos procuraram pedindo nossa intercessão junto ao Executivo. E estude a possibilidade da construção de uma praça a fim de que eles possam ser beneficiados com tal benfeitoria. O que estamos indicando é para garantir melhores condições de vida, pois se trata de uma área de lazer para passearem com seus familiares. Cabralha Paulista, 5 de maio de 2014. Márcio José Zanini, vereador. William Wagner de Oliveira, vereador. Passamos para o uso da palavra na tribuna pelos senhores vereadores, em forma de rodízio, versando sobre tema livre. Nobre vereador Márcio José Zanini. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, nobres pares, a todos que aqui se encontram presentes e a todos que assistam através da internet. Começar a falar, primeiramente, parabenizar o nosso amigo Drey, que amanhã se completa mais um ano de vida. Parabéns, felicidades e muita saúde. Bom, a indicação que eu e o nobre William, que acabou de ler, fizemos, foi feita porque alguns moradores dali, inclusive o Chicão, pediu para mim e para o William aí, se tem como, através do Poder Executivo aí, fazer uma praça ali para ele, porque ele está tendo dificuldade de sair da casa dele também, tá com problema, tá dando até depressão nele. Ele está com medo de atravessar a rodovia ali também para sentar nos bancos. E ele falou se não tinha como, através aí da gente aí do Poder Executivo, fazer uma pracinha para ele ali. Então tomara que seu prefeito aí olhe com carinho essa indicação aí e tome medidas aí. Bom, vou fazer um alerta aqui também a respeito desses terrenos aí que estão com seus matos grandes aí. Falar para o seu prefeito também que tome providência, porque agora é tempo seco, né? Sem chuva. E esses matos aí estão crescendo. Falar para dar uma roçada lá, porque senão o pessoal vai começar a tacar fogo nesses matos aí e vai complicar a saúde aí do pessoal que mora suas residências no local ali. Do mais, boa noite a todos. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa. Boa noite, senhor presidente, caros nobres. Boa noite a todos. Bom, a minha indicação que eu fiz do para-raio, que todo mundo sabe, que foi lido agora de pouco, é simples. Todo mundo sabe que do céu só vem coisa boa, mas também vem coisa ruim, gente. Raio é coisa ruim. Na escola não tem, no centro de saúde não tem. Então, eu acho que são pontos cruciais que devem ter para-raios. Que eu acho também que não deve ser um investimento muito caro, sendo que a educação tem dinheiro, então eu acho que da educação dá até para se comprar, né? Todo mundo sabe que a educação é uma das secretarias que mais dinheiro tem. E a saúde, querendo ou não, também já vem uma verba já destinada para isso que dá para comprar. E a respeito do lago que eu falo, Cabralha é uma cidade muito pequena, todo mundo sabe. Todo mundo conhece todo mundo. E aqui
tem o péssimo hábito de entrar com o tal do uso campeão, né? Todo mundo entra com o uso campeão. Então, eu gostaria que o nosso prefeito, o senhor Ademil, olhasse essa minha indicação com um pouco de carinho, porque eu sei que existem áreas que dá para ser levantada para a construção desse lago que eu estou falando, que eu estou colocando no papel. Mas que eu não sou prefeito, eu sou só uma vereadora, fui eleita para fiscalizar e ajudar no que é possível. Então, isso aqui depende do prefeito, não da Câmara. E o que mais que eu ia falar? Além de virar um ponto turístico, porque todo mundo sabe que Cabral é uma cidade pobre, virou uma cidade dormitória. Todo mundo mora aqui, dorme aqui e trabalha fora, né? Está todo mundo morando aqui em Cabralha e trabalhando fora. Por quê? Porque não tem empresas. Os jovens que estão aqui não têm perspectiva. Então é por isso que eu peço para que ele olhe para essa indicação com um pouco de carinho, porque eu também não sou engenheira, eu não sei o tanto que gasta de infraestrutura para criar uma obra dessa, mas eu sei que máquinas nós ganhamos e tem, funcionário também tem. Então, por isso que eu peço para que ele olhe com um pouco mais de carinho. Bom, por hoje é só, boa noite a todos. Nobre vereador William Wagner de Oliveira. Adair Sanquete. André Aparecido Garbulho. Eu, Antônio Gonçalves dispenso. Antônio Marcos dos Santos. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, aos nobres pares, a todos os presentes do plenário. Eu nem ia fazer o uso da palavra aqui na tribuna, mas vou falar em cima só da indicação, vou ser breve. Eu indiquei aqui para o prefeito, através daí de uma intercessão do governo do estado, ou estadual ou federal, a finalidade da construção de uma pista de ciclismo, nesse local aqui, onde a gente anda de manhã ali, à tarde, às vezes, tanto no horário da entrada de serviço, quanto ao horário de saída deles ali. Então a gente vê bastante ciclista, né? Sobe ou desce, vem na hora do almoço. Então, e outra, a gente tem que pensar, assim, a gente é uma cidade pequena, carente na verdade, mas se a gente não começar a pensar como cidade grande, a gente não vai sair, né? não vai sair da mesmice aqui. Então é por isso que eu indiquei essa pista essa construção de uma pista de ciclovia, para que o ciclista possa trafegar com tranquilidade ali, né, nessa localidade que tem bastante ciclista e com frequência todos os dias aí. Então é mais aí tentar aí um esforço do executivo. A gente sabe que de recurso próprio não tem, mas se correr atrás com o governo do estado ou federal aí, a gente para o futuro isso aí vai ser uma coisa boa também. Acho que por hoje é só. Obrigado e boa noite a todos. Nobre vereador João Martins Júnior. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, pares nobres, a todos que acompanham daqui presente, a todos que acompanham via internet. Gostaria de falar sobre as indicações que eu fiz aqui, indicação 0035-2014, no qual eu indico a instalação de um ponto de ônibus no núcleo habitacional Orlato Madrigal 1, no qual serviria também para todos os moradores que moram no núcleo Antônio Orlato Madrigal 2, que hoje ainda temos a dificuldade de atravessar a pista aí, para que possam pegar o ônibus da empresa Rio, né? E eu acho que isso daí também seria uma coisa simples de se fazer, no qual hoje os ônibus já utilizam o próprio trevo, fica perto do posto de gasolina, para que entram na cidade e saiam da cidade. Então isso vai fazer também aqui os idosos tenham mais tranquilidade de poder pegar os ônibus aí. Eu acho que são os que mais utilizam também. Também gostaria de falar da indicação 036-2014, no qual peço a isenção, não sei se é possível ou não, mas que ele estude junto à parte jurídica dele,
se pode ser dada a isenção de impostos para que atrair mais firmas ao nosso município, que hoje o município nosso temos poucas, temos algumas aí que estão tendo que mandar seus empregados embora, que estão perder a força no mercado, então estão tendo que mandar os funcionários parar aí. Então eu acho que é um meio da gente também servir esses empresários aí que estão com problemas aí, seria um meio de a gente ajudar eles. Não sei se é muito ou é pouco imposto, mas de todos os impostos que a prefeitura poder isentar eles, eu acho que seria bem-vindo para dar uma força, principalmente para essas firmas que estão aí querendo fechar suas portas. E não deixar elas fechar e também trazer mais firmas aí que possam ajudar a cidade a evoluir, porque sem emprego também não somos nada. Gostaria de fazer um pedido aqui, senhor presidente, em nome do senhor aí. Gostaria que o senhor encaminhasse ao prefeito municipal um ofício para que ele solicite, através da vigilância sanitária e do fiscal tributário de nossa cidade, para que coloque o código de postura em funcionamento, no qual foi solto no começo do ano aí, e até hoje não foi colocado o código de postura em funcionamento ainda. E como o nobre companheiro Marcos Zanini falou aqui, hoje em dia tem muitos terrenos aí que estão abandonados. Tem alguns que a prefeitura roça de graça aí, a gente não vê recolher imposto nenhum. E tem alguns aí que ficam abandonados. Então que seja cobrado de todos aí, e daqueles abandonados, principalmente casas aí, ó, nas avenidas principais da nossa cidade, muitas casas abandonadas, né? Casas no centro da cidade abandonado, puro mato, caixa d'água destampada, sem tampa aí, tempo de chuva. Agora, esse tempo é o tempo do mosquito da dengue aí. Então, muitas coisas estão acontecendo na cidade aí por falta de exigir que a vigilância sanitária e o fiscal tributário bata mais em cima. Porque, esse tempo atrás, em reunião com o prefeito municipal, ele até cobrou de nós, vereadores, que aonde a gente conhecesse a pessoa que tivesse terreno e fosse aonde vai sair os asfaltos que está para sair aí o recap, que a gente pedisse os moradores se desse para fazer calçada e se desse para, se não fazer o muro, fazer uma mureta. Então, eu acho que seria uma hora boa de ele colocar o fiscal tributário e a vigilância sanitária para cobrar em cima, mas não cobrar só mandando uma cartinha. Já vamos mandar cobrando multa já. Se não atuar, se não mexer no bolso da pessoa, ela vai ficar encostada o resto da vida. Também gostaria de falar aqui que semana passada estivemos em conversa com o Júlio, que é encarregado da Vida Ambiental do Brasil, e Augusto, diretor e dono também da Vida Ambiental do Brasil. E eles, na reunião aqui, eles falaram tantas coisas aqui na reunião. Muito obrigado. Eles falaram tantas coisas aqui na reunião aqui, até falaram de dar uma descarga na tubulação da nossa cidade. Dar uma descarga aqui na tubulação da nossa cidade para que limpasse os canos, para que evitasse de chegar sujeira nas casas aí, né? Então, eu acho assim que a descarga foi dada mesmo, porque se encontra aqui, todos os vereadores podem analisar aqui, essa água foi colhida até a torneira. Ele falou aqui para nós que era para deixar a média dos 5 minutos correr primeiro a torneira e depois recolher a água. Fiz isso, ó, a sujeira está aqui aparecendo. Eu acho que a firma não é porque venceu o contrato que ela tem que abandonar, não. Porque, como o nobre vereador dele também falou aqui na reunião, se não tivesse dando lucro, nenhuma firma ia querer ficar aqui tocando a água, não. Então, eu acho que se eles estão tendo lucro, eles têm que pelo menos, se não dá para dar qualidade 100%, mas vamos melhorar um pouquinho. Sem mais, boa noite a todos. Nobre vereador José Cláudio Soares Quintana. Nada mais para o expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamada regimental da 7ª sessão ordinária, dia 6 de maio de 2014. Adeus Sanquete. André Aparecido Garbulho.
Antônio Cossolter. Presente. Antônio Marcos dos Santos. João Martins Júnior. José Cláudio Soares Quintana. Márcio José Zanini, presente. Silvia Regina Ventura Barbosa. William Wagner de Oliveira. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014. Pauta da ordem do dia da 7ª sessão ordinária de 6 de maio de 2014. Em discussão e votação única, projeto de lei número 16 de 2014, 17 e 18 de 2014. Tem 16 só, velho. Meu Deus. Projeto de lei número 016/2014, que desafeta e incorpora a área aos bens de uso comum do povo e toma outras providências. O prefeito municipal de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica para todos os fins e efeitos desafetada da condição de bem de uso comum do povo para bem de uso dominical, com arrimo no inciso 1, artigo 15 da LOM, a área a seguir descrita. Descrição da área desafetada. Inicia-se junto a um ponto descrito em planta anexa, cravado no vértice de confrontação entre a divisa do terreno de propriedade de Linei Pereira de Godoy e faixa de domínio público da rua 6 de agosto, daí segue 20 metros de frete, confrontando com a faixa de domínio público da rua 6 de agosto, 21,17 metros, do lado direito de quem da rua olham para o terreno, confrontando com o Mário José Zanon Júnior, 21,17 metros, do lado esquerdo de quem da rua olham para o terreno, confrontando com a divisa do terreno de propriedade de Linei Pereira de Godoy. Finalmente, 20 metros pelos fundos, confrontando com a Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista, fechando assim uma área de 423,40 metros quadrados. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a desafetação de área de terra e propriedade do município conforme especifica no memorial descritivo, em anexo ao presente feito. Fica desafeta a referida área em virtude que houve a construção da marginal aos fundos, ficando isolada e sem saída. Desafetação é a mudança da destinação do bem. De regra, a desafetação visa incluir bens de uso comum do povo, ou seja, de bens disponíveis, requerendo seja o presente projeto aprovado por essa augusta Casa de Leis na sua totalidade. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer do relator José Cláudio Soares Quintana é legal e constitucional. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer final. Adeir Sanquete, presidente. Silvia Regina Ventura Barbosa. É legal e constitucional. Projeto de lei número 16, 2014, em discussão única. Que gostaria de dizer que eu não votarei contrário
a desafetar essas áreas. Mas gostaria de dizer que existem muitas áreas aí, muitas residências de munícipes que pagam imposto aí por décadas, 30, 40 anos, e que a matrícula ainda encontra em nome da Prefeitura Municipal de Cabralha, talvez por causa até da história do aforamento, de que a municipalidade, na década de 60, adquiriu a área da Diocese de Botucatu. Então, muitos imóveis ainda encontram em nome, que a matrícula do imóvel encontra em nome da Prefeitura. Então, eu vejo a necessidade de se criar uma legislação mais transparente, para que se acerte isso, porque isso inibe o investimento. Às vezes o cara tem uma casinha lá, eu vou até citar um exemplo aqui, senhor presidente, da servidora desta casa, a senhora Natalina. O imóvel dela está com a matrícula em nome da Prefeitura. E ela requer sempre a escritura, ela quer fazer, no caso, investimento lá, e não o faz porque tem medo, está investindo numa coisa que sabe que a matrícula não está em nome dela. E eu sou testemunha que eles estão ali há 40 anos pagando imposto. Então, este projeto, ele mostra que quando a municipalidade quer, ela faz, ela consegue fazer. Então, vamos aí estimular que se regularize isso aí, para que dê possibilidade para os munícipes que estejam nessa situação, tenham aí coragem para fazer os seus investimentos. Continua a discussão. Bom, eu acho que tem uma lei, se bem que é uma lei específica para determinar a área, que é aqui em cima na Vila Jacinto Zanão, que já foi feito dada essa escritura para o pessoal que tinha terreno ali. Eu acho que nada mais justo fazer também para outras áreas. Agora, a deceptação da rua não quer dizer que são terrenos que vão ficar vários terrenos que devem ser construídos. Inclusive, tem pessoas que cedeu o terreno para passar a rodovia marginal. Esse terreno servirá também para suprir esse terreno que foi tomado dessa pessoa e que foi construída marginal. Continua. Eu gostaria de dizer aqui que existe aí, se não me engano, a Lei 01/65 de 1965, que ela incorpora aí os 22 alqueires que foi doado pelo fundador aqui, Antônio Consalter Longo, que compreende entre a rua José Vanzo até a rua 12 de Outubro. Existe sim essa lei aí, dando, vamos dizer, amparo para que a municipalidade escriture pessoas que estejam nessa situação. Só que o que a gente vê é que às vezes faz para quem a pessoa quer. Eu fiquei sabendo que há poucos anos aí foi feito aí uma escritura dessa forma, com base legal, volto a dizer, com base legal, no início ainda da rua Benedito de Almeida Teixeira. Mas eu vejo que teria que ser regulamentada para que seja um direito daquele que a requerer, e não aquilo que o Poder Executivo faz para quem ele quer. Continua a discussão. Em votação, quem for pela sua aprovação permaneça como estão, quem for contra, por favor, se levantar. Projeto de Lei 16 de 2014, aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes.
Projeto de Lei número 017/2014, que desafeta e incorpora a área aos bens de uso comum do povo e toma as outras providências. O prefeito municipal de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal em sessão aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica para todos os fins e efeito desafetada da condição de bem de uso comum do povo para bem de uso dominical, com arrimo no inciso 1 do artigo 15, na área a seguir descrita. Descrição da área desafetada. Trata-se de o presente memorial de um lote de terreno urbano sem benfeitorias, correspondente a um lote localizado na rua Manuel Francisco, entre as quadras número 34 e número 35, nesta cidade e município de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, cujo terreno é de propriedade da Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista. Um lote de terreno na forma geométrica irregular, sem benfeitorias, com as seguintes medidas e metragens e confrontações. Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, confrontando pela frente com a via marginal Vereador Antônio Vaz de Lima, via marginal direita da rodovia SP-293, na altura do quilômetro 7, com as seguintes medidas e metragens e confrontações. Inicia-se no ponto 1 de interseções do alinhamento na rua 9 de Julho, lado par com a rua Manuel Francisco, lado par centro nessa cidade e município de Cabralha Paulista. Segue numa distância de 20 metros, confrontando a direita com Marcos Natal Jimenez e a esquerda com a rua Manuel Francisco, lado par até o ponto A, que é aqui caracterizado como sendo o ponto de início deste perímetro. Deste ponto segue confrontando com os lotes número 08 e número 07, da quadra número 35, numa distância de 28 metros, até encontrar no ponto B. Neste ponto deflete à esquerda e segue para uma linha irregular inclinada à esquerda, sentindo numa distância de 18 metros, confrontando com a via marginal o vereador Antônio Vaz de Lima, na altura do quilômetro 7 da rodovia SP-293, até encontrar o ponto C. Neste ponto, deflete à esquerda e segue numa distância de 20 metros, confrontando com o lote número 02, da quadra número 34 até o ponto D. Neste ponto, deflete à esquerda e segue numa distância de 15,20 metros, confrontando na rua Manuel Francisco até o ponto A. Ponto de início do referido perímetro encerrado e assim numa área superficial de 364,80 metros quadrados, todos localizados entre as quadras número 34 e 35, nesta cidade e município de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a desafetação de área de terra de propriedade do município, conforme especifica. No memorial descritivo e em anexo ao presente feito, fica desafeta a referida área em virtude que houve a construção da marginal aos fundos, ficando isolada e sem saída. Desafetação é a mudança de destinação do bem. Da regra, a desafetação visa a incluir bens de uso comum do povo, ou seja, em bens disponíveis, requerendo seja o presente projeto aprovado por essa augusta Casa de Leis na sua totalidade. Cabralha Paulista, 24 de abril de 2014, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. O relator José Claudio Soares Quintana, da Comissão de Constituição e Justiça, deu seu parecer favorável. A Comissão de Constituição e Justiça, parecer final do Adeir Sanquete, presidente. Silva Regina Ventura Barbosa, secretário, também é favorável. Projeto de Lei 17/2014, em discussão única. Esse é outro pedaço de rua, né, uma pontinha de rua que dava que pegava do lado do marquinho da balança ali, então está desafetando porque não tem saída na marginal lá. Então, assim tem vários pedaços de rua do lado de lá, do lado da Antônio Horácio Madrigal, que vai ser desafetado também. Que devia entrar tudo de uma vez, mas vamos fazendo aos poucos. E vai ter vários pedaços de rua nessa situação.
Em votação única. Quem for pela sua aprovação permaneça como estão. Quem for contra, por favor, se levantar. Projeto de Lei 17/2014, aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Projeto de Lei número 18/2014. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Prefeito Municipal de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal em sessão aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 9.800 distribuídos às seguintes dotações: ensino fundamental, aquisição de imóveis. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Cabralha Paulista, 16 de abril de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei, tendo em vista a necessidade de se abrir crédito adicional especial para a aquisição de um terreno para o setor da educação. Sem mais, espero pela aprovação do mesmo. Cabralha Paulista, 16 de abril de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Os anexos do terreno, o memorial descritivo e a planta do terreno estão ali na secretaria, quem quiser dar uma olhada. Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do relator José Claudio Soares Quintana é legal e constitucional. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer final. Adeir Sanquete, presidente. Silvia Regina Ventura Barbosa, secretária. Deram seu parecer legal. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator nomeado Andrei Aparecido Garbulho. De acordo, João Martins Júnior, presidente, e Antônio Marcos dos Santos, secretário, deram seu parecer favorável. Projeto de Lei número 18/2014, em discussão única. Bom, esse terreno aqui não tem nem que discutir, que é um terreno com um valor simbólico. Ali na granja, do lado de cima da EMEI e EMF ali, que será construído num terreno da prefeitura não deu para construir a quadra, então comprou-se um pedacinho da granja para construir a quadra no tamanho ideal. Projeto de Lei número 18/2014, em votação única. Quem for pela sua aprovação permaneça como estão. Quem for contra, por favor, se levantar. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Eu não. Eu preciso de pneumologista. Roscou, que nem o Drake. Tem mais roscado que nem o Drake. É rapidinho. Fim da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Tem vereador inscrito? Antônio Consalter. Bom, minhas palavras são rápidas a respeito do Código de Postura. Já não é a primeira nem a segunda vez que eu cobro que seja posto em prática esse Código de Postura. Não sei, uma determinada época, porque é época da eleição, deixa para lá, não se cumpre o Código. Outra época, não sei por que, não se cumpre o Código. Eu acho que é um Código que demorou quase um ano para ser feito, teve tanta polêmica para ser aprovado e fica aí engavetado e não é cumprido. Eu acho que o prefeito, nesse caso, ele tem que tomar providência assim. Tem mais alguém inscrito? André Aparecido Garbulho. Só no caso aqui, acrescentando
sobre a indicação da Silvia sobre a construção do lago, eu gostaria de dizer que em Duartina, quando começou a se fazer aquele o Ecopark, foram até chamados de loucos ali. E hoje a gente vê que é uma obra que, no caso, atrai bastante gente. E gostaria de dizer que ali, pelo que eu sei, foi feito através de convênio. Então não é de recursos próprios, não. Existem modos de se conseguir convênio. Então eu acho uma indicação ótima, excelente, parabéns. E essa ideia, na década de 90, já foi cogitada aí. Talvez faltou vontade política na época, mas eu vejo viável e muito viável. Gostaria de falar também sobre o assunto água, senhor presidente. A gente vê que a Sabesp, ela provavelmente que ela atravessa a maior crise da sua história, devido à falta de água de São Paulo e da Grande São Paulo. Nós aqui, necessitamos de investimento, que a água tem. O que a gente precisa é de investimento. Eu vejo que nós temos aqui, chegamos em uma estrada que ela tem bifurcações, que são ou entrega para a Sabesp, ou se cria uma autarquia, ou se faz uma concessão compartilhada. Eu não vejo outra hipótese a não ser essas três hipóteses. Eu, particularmente, se eu fosse o Poder Executivo, eu apostaria na concessão compartilhada. Eu vejo que hoje entregar para a Sabesp, sabedores que somos da crise que enfrenta-se de água no estado de São Paulo, seria uma coisa, vamos dizer assim, que talvez o nosso povo ia sofrer, pagar por uma coisa, por um investimento que ele não vai ver. Então já. Vejo também que criar uma autarquia, o município assumir para ele a responsabilidade sozinho, hoje eu não faria isso também, porque a gente já teve experiência no caso anterior aí. A cidade é pequena, mistura política com isso mesmo, o povo não vai pagar, o povo vai criticar, o prefeito não vai dar conta da pressão popular e ele vai entregar os pontos. E isso para o município vai ser um retrocesso. Então se eu fosse o prefeito, eu tentaria, apostaria na concessão compartilhada. Na minha fala, na última sessão, eu não quis dizer que eu estaria transferindo a responsabilidade do assunto para o Poder Executivo, mas a gente é sabedor disso, que o vereador ele não tem o poder de decidir sobre isso daí. Eu estou dizendo, se eu fosse o prefeito, eu faria isso, mas o vereador, eu posso votar sim ou não. E eu acho que o Poder Executivo, o mais rápido possível, ele tem que tomar a decisão dele, mandar para essa casa isso daí, e nós aqui vamos votar sim ou não. Eu estou dizendo o seguinte, se eu fosse o prefeito, o que eu faria, mas eu não sou. Tem mais alguém inscrito? Não. Tem um aniversariante para amanhã. Quero, em nome da casa, parabenizar o nobre vereador Ander Aparecido Garbulho. Próxima sessão, dia 20 de maio de 2014. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.